A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Viver com Saúde, um programa da Igreja Cristã Maranata feito com muito carinho para levar até você informações úteis e seguras para cuidar melhor da sua saúde. Hoje vamos falar de um assunto sério, mas que pode ser enfrentado com prevenção e informação: o câncer de intestino, também chamado de neoplasia de cólon. E para conversar conosco sobre este tema tão importante, recebemos a doutora Lorena Auer, gastroenterologista. A paz do Senhor, doutora Lorena. A paz do Senhor, e ela, muito obrigada por esse convite. Uma satisfação estar aqui para falar desse tema tão importante que é o câncer de intestino e como que ocorre a prevenção desse câncer coloretal. Então, para a gente poder começar o assunto, o que é o câncer de intestino e por que ele é tão preocupante? O câncer coloretal é o câncer que acomete o intestino grosso. Esse câncer tem se mostrado cada vez mais preocupante porque a sua incidência no mundo todo está aumentando cada vez mais. E de forma que também cada vez pessoas mais jovens têm apresentado esse diagnóstico, até de forma que começou-se a fazer a prevenção numa idade inferior ao que se fazia antes. Antigamente a gente começava os exames de prevenção aos 50 anos. Como ocorre o aumento da incidência, nós estamos agora começando a fazer essa prevenção aos 45 anos. Hoje ele é o segundo câncer mais comum nas mulheres, só perde para o câncer de mama, e nos homens também é o segundo câncer mais comum, só perdendo para o câncer de próstata. E quais são os sintomas mais comuns desse tipo de câncer? Há algum sinal de alerta que as pessoas devem se preocupar mais quando aparece? Então, sintomas mais comuns é aparecimento de sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, que aí pode ser para constipação, as fezes mais ressecadas, ou diarreia, né, as fezes ficarem mais soltas, uma perda de peso que a pessoa não consiga explicar o motivo, um exame de sangue que mostra uma anemia, a presença de dor abdominal. Todos esses são sintomas, sinais de alerta em que a pessoa deve procurar um atendimento médico. E quais são os principais fatores de risco para o câncer de intestino? O principal fator de risco é a idade, então acima de 45 anos aumenta o risco de apresentar essas lesões que podem evoluir com câncer. Pessoas que têm sempre pólipos, familiares que tiram muitos pólipos, então uma história de câncer na família aumenta o risco da pessoa apresentar o câncer. O estilo de vida, uma alimentação muito ruim, rica em gordura, consumo de carne, embutidos, o sedentarismo, não praticar atividade física, a obesidade também é um fator de risco. Então, hoje a gente sabe como que o estilo de vida impacta no aparecimento desse tipo de câncer. E como o câncer de intestino ele pode ser diagnosticado? Existe como diagnosticar precocemente? Existe algum exame específico para identificar esse tipo de câncer? Sim, existe um exame, esse exame é chamado de colonoscopia. Esse exame é super importante porque ele é um exame que o aparelho tem uma câmera e filma dentro do intestino grosso, detectando lesões que é como se fosse uma verruguinha, que são chamadas de pólipos. Esses pólipos, através da colonoscopia, o médico consegue retirar essa lesão, impedindo que a mesma evolua com câncer ao longo de anos. Quando a pessoa não faz esse exame, ela fica com esse pólipo e esse pólipo ele evolui com uma lesão cancerígena. Então, esse exame é um exame muito importante de prevenção e deve ser feito a partir dos 45 anos. Um outro exame que às vezes dá um indício de que precisa investigar, mas que não dá o diagnóstico do câncer do intestino, é o sangue oculto nas fezes. Então, se você faz um exame, o exame de sangue oculto vem positivo, não confirma que você tem o câncer, mas é um indício de que você precisa estar fazendo uma colonoscopia. Eu ia te perguntar sobre qual idade é recomendável fazer a colonoscopia, né?
E aí você me falou que a partir dos 45 anos, que antes era 50, já passou para os 45 devido à incidência maior, né, de câncer. Mas aí eu te pergunto, mesmo sem sintomas, a pessoa deve fazer esse exame? Mesmo sem sintomas. Alguns pacientes às vezes falam: "Mas doutora, meu intestino funciona normal, eu não sinto nada, eu preciso mesmo fazer esse exame?". Sim, precisa. Todas as pessoas, a gente vê que aos 45 anos é quando começa a ter essas verruguinhas que, se não forem retiradas, podem evoluir com o tempo com câncer. Um outro caso é quando, por exemplo, você tem um familiar na sua família, né, que já teve o câncer. Então, vamos supor, se você tem um pai que teve um câncer de intestino aos 50 anos, então você não vai começar com 45 anos, você começa 10 anos antes da incidência desse câncer na família. Então, começaria num exemplo como esse aos 40 anos, o que for mais cedo, aos 45 anos ou antes, caso tenha algum caso na família. Entendi. E deixa eu te perguntar, esse tipo de câncer tem cura? Esse tipo de câncer tem cura, mas o que é o melhor é a prevenção. Porque através da prevenção, esse câncer ele pode ser diagnosticado no início. Quando a gente vê a lesão no início, muitas vezes pelo próprio exame de colonoscopia é possível retirar a lesão. Esse câncer é um câncer que às vezes demora a dar sintoma, demora a apresentar sangue, alteração do hábito, tudo isso. Então, às vezes, quando a pessoa procura, fica muito tempo com sintomas e aí tem um diagnóstico, o câncer às vezes está muito avançado já. Então, aí isso fica um pouco mais difícil o tratamento. E sobre tratamento, quais são as opções disponíveis hoje para quem recebe o diagnóstico de câncer de cólon? O tratamento vai depender do local da lesão, onde ele está no intestino, vai depender do estadiamento também, se ele já foi para algum outro órgão fora do aparelho digestivo, por exemplo. Então, pode ser feito através do próprio exame, a própria colonoscopia dá para retirar a lesão. Quando não é possível, a lesão está muito grande, aí tem que fazer uma cirurgia. Ou, dependendo do estadiamento que a gente chama, às vezes é necessário fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia. Entendi. E para a gente encerrar, como é que a gente pode se prevenir e se proteger do câncer de intestino no dia a dia? A prevenção é através dos exames, né? Principalmente a colonoscopia, que é esse exame que tira essa lesão precursora do câncer, e através do estilo de vida. Então, quando a gente escolhe fazer boas refeições, aumentar o consumo de fibras nas refeições, comer bastante verdura, frutas, evitar o consumo dos embutidos, evitar o consumo excessivo de carne vermelha, fazendo atividade física, cuidando do nosso estilo de vida, é a melhor forma de prevenção. Doutora Lorena, agradeço a sua presença aqui conosco, pelo compartilhamento de tanto conhecimento e cuidado com a nossa saúde. Doutora Lorena, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando do seu conhecimento, nos ajudando a cuidar da nossa saúde. Obrigada. A você também, que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Se você achou esse conteúdo importante, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com a sua família, com os seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Também lembre-se de deixar a sua sugestão de tema para os próximos episódios do programa. Até a próxima e lembre-se, cuidar da saúde também é um ato de fé e sabedoria. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.